Eu gosto dessa expressão, quando o texto diz que Jesus obrigou os discípulos de irem para o barco. Não foi vontade dos discípulos irem para o barco. Não foi desejo dos discípulos entrarem no barco. Não foi alguém que pediu e disse: Jesus, vamos para o barco. É Jesus que está dando uma ordem. E Marcos, ele é enfático em dizer que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Então eles entram no barco debaixo de uma ordem de Jesus, não por vontade deles, mas por obediência a Cristo. E mesmo debaixo de obediência, eles vão passar uma grande tempestade, uma inquietação, um desespero dentro desse barco. Isso me ensina duas verdades. Primeira, o fato de eu estar em obediência a Jesus não me ausenta de viver uma vida de tempestades. Mesmo estando na direção de Deus, eu vou passar por aflições, eu vou passar por tempestades, eu vou passar por crises, eu vou passar por dificuldades. O próprio disse: no mundo tereis aflições. Então as aflições fazem parte dessa vida. Agora, a ciência que eu preciso ter dentro do contexto é que Ele não permite a tempestade para que eu sofra em vão. Não é um sofrimento sem propósito. A tempestade quer me gerar uma lição. As dificuldades vêm com o propósito de me ensinar alguma coisa. Então eu sofro, mas sofro com propósito. Eu sofro por estar em obediência. A primeira verdade é que o fato de eu estar em obediência não me ausenta de uma vida de tempestades. Segundo, é importante eu entender que os discípulos estão debaixo de obediência. Os discípulos estão debaixo da direção. Então, se eles estão em obediência, o barco não vai afundar. Eu vou repetir isso. Se eles estão em obediência, o barco não vai afundar. Porque a intenção de Cristo não é matar, é ensinar. Então eu preciso entender isso. Que a intenção dele não é me matar, é me ensinar. É me fazer entender os propósitos dele no meio da crise, nas adversidades. Algo que eu não entendo, mas a tempestade vai revelar. Pastor, o que a tempestade revelou para os discípulos? Primeiro, um Jesus que tem autoridade, que tem domínio sobre as águas. Então a tempestade vai ensinar muita coisa. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele até veio por cima daquilo que tirava a minha paz. Não, você não ouviu isso? Ele veio por cima daquilo que tirava a minha paz. Porque o que tira a paz para os discípulos são as águas, são os ventos. Ele tem domínio sobre o vento, sobre a água, sobre a tempestade, sobre toda a natureza que está indo contra aos discípulos. Segunda coisa que eu aprendo é que é muito melhor caminhar debaixo da obediência. Porque debaixo da obediência eu tenho a ciência que Ele não vai deixar com que o meu barco afunde. Ele vai estar na direção de todas as coisas. Ele vai preservar a minha vida na tempestade. Então, se Ele me mandou ir para o barco, Ele vai me garantir. Eu não quis ir para o barco, não foi vontade minha ir para o barco, eu não pedi para ir para o barco. Então Ele vai me sustentar no barco. Ele vai me guardar no barco. Porque tem gente que não queria nada disso, não queria entrar no barco, fez de tudo para sair do barco, não queria estar aqui, mas só está aqui porque Jesus mandou. Então, se Jesus mandou, Ele vai sustentar você no barco. Ele vai guardar você no barco. Guarda essa frase. Toda pessoa que passa sempre o mesmo problema, está acontecendo duas coisas com ela. Primeiro, ou ela está fora da direção de Deus. Segundo, ou ela está dentro da direção de Deus.
Só que o problema dela estar fora da direção de Deus é que ela sofre sem propósito. Quando ela está dentro da direção de Deus, ela sofre, mas entende o propósito.